Aleluia, glória a Deus. Pode assentar. Bom ver os irmãos louvando. Parabéns, irmão. Está se dedicando a ouvir, né? Quando a gente vai louvar, ensaia. Todo o tempo você passa uma dedicação, passa a meditar mais no louvor, na palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor vai transformando a nossa mente, o nosso coração. E é maravilhoso, né? Porque Deus é poderoso, amém? Glória a Deus. Queria... Olha o pastor dando trabalho, né? Querendo água geladinha. Mateus capítulo 15, verso 8, verso 7 até o 9. Jesus disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Essa repreensão de Jesus, ela foi escrita, né, profetizada por Isaías, conforme a revelação de Deus, mostrando, né, a dificuldade que o homem tem de ser sincero, né, de fazer e trabalhar na sinceridade. O homem, ele tem uma tendência de fazer as coisas para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, para o seu próprio objetivo, né? E quando a gente começa a entender e adorar ao Senhor, nós começamos a entender que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E assim, Jesus, ele mostra para quem está querendo servir a Deus a necessidade de ter uma compreensão clara da palavra e da intenção de Deus quando ensinou as coisas. Então, aqui no capítulo 15, né, vamos ler o que aconteceu para Jesus responder dessa maneira. Verso 1 diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns de fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então Jesus, porém, respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia se aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, o que Jesus está mostrando aqui, a diferença de tradição, né, os costumes dos homens com a palavra de Deus, né? Então, aqui, os discípulos, na opinião dos fariseus e escribas, estavam transgredindo uma tradição e não um mandamento de Deus. E aí Jesus está falando: olha, você está repreendendo porque eles estão violando uma tradição de vocês de fazer a lavagem de mãos. Era uma lavagem de mãos cerimonial, né? Para quê? Porque eles estavam entendendo na tradição dos fariseus que aquilo que eles faziam era para evitar a contaminação, né? Por quê? Porque eles entendiam que se a mão estivesse suja, contaminaria o corpo, não é que você ficaria doente, estaria uma contaminação espiritual, né? Era esse o entendimento que os fariseus
eles tinham dessa tradição. Não é questão de higiene, vou lavar as mãos para comer, porque para você não ter bactérias, micróbios, né, nenhum problema. Não era isso. Eles estavam falando de contaminação espiritual, né? Não era de ficar doente. E aqui Jesus está fazendo, a palavra de Deus não fala sobre isso. Não era um mandamento de Deus para, olha, se você comer sem lavar as mãos, você vai se contaminar espiritualmente. Não, a palavra de Deus não diz isso. Mas aqui o que Jesus estava dizendo, que pela tradição deles, eles estavam acrescentando coisas na palavra, no mandamento de Deus, e cobrando das pessoas um comportamento através da tradição, e muitos dos comportamentos que eles estavam cobrando estavam invalidando a palavra de Deus, porque aqui Jesus diz, olha, quando a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, né? Então honrar o pai e a mãe não é só você bendizer o pai e a mãe, olha, eu agradeço minha mãe que você me gerou, né? Não é só isso. Honrar na palavra de Deus é você agir com respeito, né, com obediência e também com provisão financeira. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, significa que aquilo que você tem de dinheiro, você sustenta seus pais. Não deixa seus pais passarem necessidade. Honrar teu pai e tua mãe tem esse significado. E aqui, na tradição dos fariseus, eles estavam dizendo, olha, se você trazer aquilo que você vai ajudar o seu pai e a sua mãe financeiramente, você chegar e trazer para a oferta ao Senhor, é mais importante você ofertar para Deus do que você honrar teu pai e tua mãe. Não, a palavra de Deus não pode ser invalidada. Honra teu pai e tua mãe, né? Nós não podemos dizer assim, eu vou deixar de ajudar meu pai e minha mãe e vou ofertar na casa do Senhor. Aqui a gente está falando de oferta, não estamos falando de dízimo, né? Então, e aqui nós vemos que isso não pode acontecer. A palavra do Senhor, ela não pode ser invalidada. E aí, nós precisamos entender e ver se a gente está fazendo algum comportamento, né, que mude a palavra do Senhor, né? Ou a forma como nós entendemos a palavra do Senhor. Tá? Então, eu não posso, a palavra do Senhor é clara, dizendo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Então, se eu deixar e considerar alguma coisa mais importante do que amar a Deus, do que servir a Deus, então eu estou invalidando a palavra do Senhor. Se eu estiver fazendo isso, algum comportamento, e ensinar e cobrar das outras pessoas que façam determinadas coisas que substituam, né, aquilo que Deus está ordenando, estão invalidando. Por exemplo, idolatria. Se você falar, olha, ore a esse ídolo, a essa pessoa, e não ore para Deus. A palavra de Deus diz, não terá ídolos, e não colocará intermediários, né? Por quê? Porque o Senhor é Deus zeloso, né? Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, a gente não pode invalidar, a gente não pode, por uma tradição, falar, não, mas isso é feito há mais de 800 anos. Né? O Evangelho foi criado, né, quando? Né? Quando foi criado o mundo, pela sua palavra. Né? Então, Deus tem o poder sobre todas as coisas. Então, nenhuma posição, nenhum homem pode chegar numa posição e dizer, não, o que eu vou escrever aqui é superior ao que tem escrito na palavra de Deus. Né? O que está escrito até de Gênesis a Apocalipse. Não pode. Por quê? Porque aí você estaria substituindo e invalidando a palavra do Senhor. Veja o que está escrito em Gálatas.
Gálatas capítulo 1, Paulo começa assim, no verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a sua vontade, do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que alguns de vós vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Por que Paulo está falando essas coisas? Porque eles começaram a dizer para os gentios, que não eram judeus, que já tinham aceitado a Jesus, se batizado nas águas, que eles precisavam voltar e fazer a circuncisão e se tornar um judeu para cumprir toda a lei, né? E Paulo está dizendo, olha, o evangelho que foi anunciado por Jesus Cristo não é isso, vocês estão acrescentando coisas que não está conforme a palavra de Deus, e nós não podemos acrescentar nada, nenhuma tradição. Se aquilo que eles faziam, e a palavra foi dada para os judeus, para eles guardarem, e eles precisam continuar guardando a circuncisão, né? Então, quem é judeu, ainda que se converta, ele faz a circuncisão, assim como Paulo. Paulo era circuncidado, porque ele era judeu, e também Timóteo, né? Paulo mesmo circuncidou, porque ele era filho de judeu. Então, Timóteo não tinha sido circuncidado, e Paulo foi e circuncidou, porque Timóteo era judeu. Então, a palavra do Senhor, ela não pode ser invalidada. Amém? Né? Tudo o que está escrito é para a obediência. Então, e aqui Paulo fala assim, olha, ainda que alguém tenha uma visão de um anjo, e apareça, e o anjo diga e complemente mais alguma coisa, isso é inválido, né? Isso é amaldiçoado. Assim como há algumas seitas presentes hoje que elas acrescentaram algum comportamento a partir de uma visão de um anjo. E a palavra do Senhor está clara. Olha, nós não podemos aceitar nenhum acréscimo. Ah, mas agora tem uma pessoa que foi ungido papa, bispo, apóstolo, e veio com uma outra revelação e vai acrescentar alguma coisa. Não pode, a palavra do Senhor não pode ser alterada. Amém? Né? Por isso que nós vemos, né, e temos que examinar as Escrituras. Por quê? Porque Jesus disse que a palavra está selada, né? E ele fala em Apocalipse, ninguém pode acrescentar um tio ou uma vírgula, um acento, nem um J, nem um tio, né? Ou seja, nada pode ser acrescentado ou tirado da palavra de Deus. Amém? Então, por isso, nós precisamos entender, né, e compreender que para a nossa salvação e para a nossa vida, aquilo que é necessário está escrito na palavra. Por isso que nós precisamos examinar, ler, entender, compreender, para cumprir aquilo que está escrito. Amém? Né? Se todas as pregações, né, por isso que nós sempre recomendamos para que você acompanhe na Bíblia, para ver se aquilo que nós estamos falando é aquilo que está escrito. Amém? Né? E se alguém falar alguma coisa diferente, aí vocês têm liberdade o quê? De olhar na palavra e falar assim, está escrito isso mesmo? Né? Veja só o que aconteceu com uma igreja,
Vamos ver se eu acho aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo e Silas estavam pregando em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E dizia a esse, que é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram-se à turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo e chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. E todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus Cristo ser outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem sido recebido deles a fiança estipulada. Então, aqui eles começaram a inventar coisas a respeito da interpretação da palavra. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eles começaram a denunciar para os romanos, para quê? Para dizer que Jesus ia derrubar o Império Romano. Né? Mas Jesus não falou isso. Né? Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles começaram a incitar, porque eles não queriam aceitar que Jesus Cristo era o Messias, conforme estava escrito na palavra e conforme Paulo estava pregando. Então eles começaram a colocar coisas e incitar o povo para prender, para fazer outras coisas. Né? Então bastava eles rejeitarem. Mas eles não só rejeitaram, eles estavam perseguindo e querendo matar, né? Como depois mataram a Paulo e a outros apóstolos. Aí o que aconteceu? No verso 10, Paulo e Silas foram para Bereia. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram às sinagogas dos judeus. Ora, estes de Bereias eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, olha só, os de Bereia fizeram uma coisa diferente. Paulo começou a pregar e anunciar que Jesus Cristo era o Senhor, conforme as Escrituras e ensinando. Aí os de Bereia começaram a falar assim: vamos ver. Vamos ler, né, e começar a examinar para ver se está escrito que Jesus Cristo ia padecer, se ia sofrer. E aí eles começaram a achar na palavra de Deus que estava escrito assim. Né? Então, por exemplo, em Isaías 53, fala sobre o sofrimento do Messias. Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. E isso aconteceu com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele era filho de carpinteiro, ou seja, trabalhava, né?
Ele fazia ali todo o trabalho de carpintaria, ou seja, um homem que conhece o trabalho, que conhece as dores do trabalho, de sustentar a sua família com o seu trabalho, né? E aqui diz que o povo realmente não fez caso dele. Aqui no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus foi traspassado, está escrito na palavra, e quando Jesus estava na cruz, e os romanos foram certificar se ele estava morto, né? Ele já tinha expirado, tinha morrido, mas, por garantia, eles fizeram o quê? Eles atravessaram o corpo de Jesus com uma lança, né? Furando o rim, então, e atravessando o corpo. Né? Então, ele foi traspassado, né? com uma lança. Por quê? Porque eles queriam garantir, se só desmaiou, né? Então, furou todo aqui o rim, saiu água, né? Água e sangue, e atravessou o corpo. Para quê? Para garantir que tinha morrido. E aqui a palavra está dizendo, foi traspassado. Né? Então, quer dizer, já foi profetizado o que ia acontecer. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Jesus pregou e anunciou que era o quê? O bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. Então, tudo aquilo que foi anunciado, a forma como Jesus pregou, estava anunciado na palavra. E assim os bereanos começaram a ler e compreender que a palavra de Deus é verdade e que Jesus Cristo era o Messias. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é validada pela própria palavra. Então, cada livro, eles se complementam, eles fazem a referência, né, para, apesar de ter escrito por mais de 3.000 anos, toda a palavra de Deus tem um mesmo autor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que inspirou, né, para que os profetas e os homens de Deus fossem escrevendo e deixando registrado a palavra do Senhor. E aqui diz, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E assim aconteceu no julgamento de Jesus. Ele foi oprimido, deram chicotada, colocaram coroa de espinho, mas Jesus não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E assim foi profetizado por João Batista, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus pregou, né, anunciou, mas não forçou ninguém a se arrepender. Jesus chamou o arrependimento. Jesus veio para salvar, para estabelecer o reino de Deus. Não veio para forçar, para conquistar o reino. Ele virá no final dos tempos, voltará, e aí ele estabelecerá o seu reino, onde haverá o juízo final, onde todos irão se apresentar diante dele, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí, os judeus verão que Jesus Cristo é o Messias, porque voltará da maneira como eles estão esperando, como o Rei que vem para julgar e estabelecer um novo reino. E aí teremos os 1000 anos do reinado de Cristo na terra. E aqui ele continua no verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram a sepultura com os perversos, ou seja, ele foi morto com os ladrões, Mas com o rico esteve na sua morte, ou seja, a sepultura onde Jesus foi colocado era a sepultura de um homem rico, e era uma sepultura nova. Então isso está escrito na palavra, e aconteceu. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, nem engano algum achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui na hora que ele está escrito o texto, o servo, o meu servo, o justo, né? Isto fica claro que esse texto se refere ao Messias. Amém? Né? Então, esse texto, os judeus não entendiam que falava do Messias, mas aqui fica claro que é o Messias. Por quê? O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, né? Ele estava lá, foi crucificado junto, no meio de dois ladrões. Contudo, sobre si levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus, na cruz, ele orou ao Pai, pedindo que não acrescentasse aqueles pecados, né, perdoasse aquele pecado que eles estavam fazendo ali, condenando, porque eles começaram a blasfemar ali quando Jesus estava crucificado, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz agora. Eles começaram a falar, mas Jesus tinha o quê? Uma obra para cumprir, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Amém? Então, isso aqui é um exemplo daquilo que os bereanos estavam analisando e buscando, porque Paulo estava pregando e mostrava os textos. E assim, examinando as Escrituras, eles realmente viram que, de fato, as coisas eram assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 12, diz, com isso muitos creram nele, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, a ler a palavra do Senhor vai fortificar a sua fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela vai confirmar tudo aquilo que nós estamos ensinando. Né? Então, e qualquer coisa que nós estivermos ensinando, que não estiver de acordo com a palavra de Deus, né? Os irmãos precisam fazer o quê? Examinar, buscar nos textos e ver assim, olha, eu não entendi, esse texto aqui parece diferente. Né? Por que a palavra de Deus diz olho por olho, dente por dente? Porque a lei diz isso. Né? Aí você precisa entender, porque havia injustiça, alguém pisava no pé de alguém, o outro lá ia matar. Né? Quer dizer, havia uma desproporcionalidade. Né, mas Deus estabeleceu olho por olho e dente por dente, ou seja, ninguém pode fazer mais, retribuir um mal de uma maneira maior do que sofreu. Né? Então, e isso estava na lei, mas a Jesus, ele acrescentou, né, dizendo que nós temos que superar aquilo que está escrito na lei, ou seja, nós precisamos amar os nossos inimigos e perdoar. Né? Na lei estava escrito, abençoa o teu amigo e amaldiçoa o teu inimigo. Né? Jesus, ele diz, olha, se a vossa justiça não exceder aquilo que os escribas e fariseus fazem, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é de justiça, misericórdia e paz. Amém? E isso está em Mateus capítulo 5, verso 17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses pequenos mandamentos, posto que menores, e ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão já está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo já está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres a oferta no altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, então voltando traze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, aqui todo no Sermão do Monte, Jesus mostra o quê? Que nosso entendimento da palavra precisa exceder no cumprimento e ter uma atitude de amor. Então, na hora que fala assim, ó, se teu adversário tem alguma coisa contra você, né, a palavra do Senhor diz o quê? Que nós precisamos buscar a reconciliação, para que ninguém tenha nenhum motivo para te acusar. Amém? Está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Estão entendendo? Voltando lá para Mateus capítulo 15. Aí Jesus diz, hipócritas, 15 verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas preceitos de homens. Então, essa palavra mostra o quê? Que nós precisamos honrar a Deus, servir ao Senhor de verdade, ou seja, não só com as nossas palavras, né, mas com atitude. Né, assim como Deus espera que nós honremos nosso pai e nossa mãe, com atitude, né? Com humildade, com honra, com respeito, com os bens, né, fazendo compartilhar dos bens, assim como a palavra de Deus fala a respeito da viúva. Né? Então, a viúva ela precisa ser amparada pelos seus familiares. A palavra de Deus diz isso. Né? Por quê? Porque é necessário honrar o pai e a mãe. Né? Então, o amparo financeiro ela precisa ser pela família. Né? Mas a gente pode pensar, não, mas o governo tem lá da aposentadoria, e não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente não pode substituir o que outras pessoas fazem, ou o que um sistema de governo faz pela palavra de Deus. Amém, irmão? Não há nenhuma tradição, não, eu não ajudo porque tem aposentadoria. Né? Não substitua a palavra de Deus, né, por a tradição dos homens. Né? Se a palavra de Deus diz que nós precisamos honrar, cuidar, então vai lá e cuide. Né? Toda hora esteja lá cuidando. Por quê? Porque é necessário nós entendermos e cumprirmos a palavra do Senhor. E assim como se tem uma viúva que não tem nenhum familiar vivo, o que a igreja faz? A igreja vai e dá provisão. Né? A igreja vai ajudar. Mas Paulo diz, olha, não seja inscrito como viúva na igreja se a família tem condições de sustentar. Né? Se há familiares cristãos que têm condições de sustentar. Se tem familiares na igreja que podem ajudar, então que eles que façam e amparem. Amém? Estão entendendo? Por quê? Porque Deus abençoa. Né? Porque cada vez que a gente age para cumprir a palavra do Senhor, o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. Amém, irmãos? Né? Então, quando nós nos dispomos a cumprir a palavra do Senhor, toda a provisão necessária para o cumprimento da palavra do Senhor, certamente que será dado por Deus.
Amém? Por quê? Porque no Salmo 23 diz assim, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas antes disso ele diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, Deus prepara para nós o alimento necessário físico, né? O alimento para a nossa alma, ou seja, a confiança que Deus guardará de todo o mal, e também espiritual, ou seja, o cálice transborda, ou seja, ele derrama do seu espírito para que você esteja alimentado e satisfeito da presença do Senhor. Ou seja, transformação e sustento, corpo, alma e espírito. Amém? Por isso, quando nós consideramos a palavra do Senhor verdade e nos dedicamos a cumprir a palavra do Senhor, isso vai transformar. E aí Jesus continua dizendo no verso 10, Mateus 15, 10. E tendo ele convocado as multidões, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, para a contaminação espiritual, Jesus deixa claro, olha, não é o alimento ali que, se você não lavou a mão, se você fez alguma coisa que vai contaminar. O que contamina, de fato, é aquilo que o homem fala. Se o homem falar com ira, com violência, amaldiçoando, isso contamina o homem, ou seja, isso é pecado, né? O pecado é a contaminação da nossa alma. Se nós tivermos pecado, então nós estamos contaminados. E como é que nós somos purificados? Conforme a palavra do Senhor, ou seja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar. Se nós precisamos ser purificados de toda injustiça, significa que houve uma contaminação. E qual foi a contaminação? Através da nossa boca. Né? Quando nós amaldiçoamos, quando fazemos o mal. Estão entendendo? Então, verso 12, então, aproximando deles, os seus discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus disse, porém respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Isso é muito importante, né? Ou seja, aquilo que os homens estabeleceram, contrário à vontade do Senhor, será arrancado. Ah, mas eu fui estabelecido, já tem 800 anos, já tem 1000 anos. Está conforme a palavra do Senhor? Não. Então isso vai ser arrancado. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Então, Jesus deixou bem claro, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Aí Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce ao ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca provém do coração. E isso é que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém? Então, a palavra do Senhor mostra, né, aquilo que é necessário nós cuidarmos. E a palavra do Senhor, ela age para purificarmos o nosso coração. Quando Jesus estava encerrando o seu ministério, João capítulo 17, ele começou a orar pelos seus discípulos. Orou por mim e por você também. Isso está aqui em João 17.
A partir do verso 13, diz, na oração de Jesus: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Jesus intercedeu por mim, por você. Que nós cremos nessa palavra, nós cremos naquilo que foi ensinado, nós cremos na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus se cumpriu em nós e purificou-nos, purificou a nossa alma. E aqui Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é a tradição e os costumes do mundo que vão santificar a nossa vida. Ou seja, nós devemos nos preocupar e ter o hábito, colocar um hábito na nossa vida que vai purificar a sua vida, que vai trazer santificação à sua vida, está entendendo? Para que colocar um hábito que não vai acrescentar coisas boas para a sua vida? É isso que nós temos que pensar. Esse hábito que eu vou incluir na minha vida, ele vai me conduzir mais para perto do Senhor, porque a palavra do Senhor é que santifica. Então nós precisamos examinar. Há muitas coisas sendo ensinadas, há muitos costumes sendo ensinados, mas o que esse costume vai melhorar na minha vida? Nós temos liberdade para nos vestir, nós temos liberdade para nos arrumar, nós temos liberdade para assistir, ler livros, né, ver televisão, mas o que você está fazendo para a sua vida? Está dificultando a tua vida ou está te levando a conhecer mais da palavra do Senhor? Nós precisamos examinar. Para quê? Para não deixar que a doutrina e a tradição do mundo tome conta da nossa vida. A gente fala, tem uma cultura, né? Tem uma tradição, né? Os homens já costumam fazer isso. Mas essa tradição, ela é uma tradição boa? Ela é conforme a palavra? Ela vai te trazer vida? Ou ela está anulando alguma coisa? E agora, falo do Natal ou não falo? Eu vou encerrar por aqui, não vou falar sobre os outros, mas é para a gente examinar. Quais são os hábitos, né? A tradição dos homens, né, da nossa geração. O que os homens estão, né, pela sua tradição, colocando? Está invalidando alguma coisa da palavra? Está ensinando as crianças a buscarem a Deus e fazer os seus pedidos para Deus, ou está ensinando os homens a fazer pedidos para outra pessoa que não é o Senhor?
Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, irmãos? A gente precisa examinar, né? O que os discípulos estavam lá, já era uma tradição, ninguém analisou, mas Jesus sempre analisa, né? E quer que você olhe o que está escrito na palavra. Essa tradição está fazendo com que as crianças orem e tenham expectativa, né, de bênçãos, de alguma coisa que vai receber, que vem de Deus ou não? Ou está sendo nomeado para outra pessoa? A honra, a glória daquele presente, daquele momento, daquela alegria, está sendo levada por uma outra pessoa, um outro nome dado pelos homens. Né? A gente precisa examinar. Porque às vezes é fácil falar assim, não, tá vendo? Né? Os judeus tinham umas tradições lá que era meio coisa esquisita, hein? Esquisito isso aí, hein? Falava muito. A gente gosta de falar, né? Agora, quando está perto da gente, mas esse costume aí? Mas, não foi, começou há mais de 100 anos esse costume. E daí? A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse assim, aquilo que o Senhor, Deus não plantou, deve ser arrancado. Arrancado da onde? Da nossa vida. Jesus está falando para os seus discípulos. Eles vão continuar fazendo? Façam o que eles quiserem fazer. Mas cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Diante de Deus a gente não pode dizer, mas era a tradição dos outros, os homens. Na minha geração, isso era tradição. Né? Não significava que a gente queria ofender a Deus. Não significava que eu queria invalidar a palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Todo o dom, toda a dádiva vem de Deus. Né? Agora, se o costume dessa geração é dar honra para outro, nomeado nessa geração, está certo a gente fazer isso? Cada um examine as Escrituras. Versículo 7 do João 17. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tenho lhes dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Se você é de Jesus, se preocupe com aquilo que você está seguindo. Não estamos aqui querendo mudar a tradição do mundo. O mundo faz aquilo que for mais conveniente, mais lucrativo para ele, porque sempre foi assim. Eles fazem o que é melhor para eles. Mas, se nós somos de Jesus, nós temos que buscar aquilo que é na palavra do Senhor. Amém? Está entendendo, irmão? Né? Ora, verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus, quando ele fala que nós não estamos mais no mundo, significa o quê? Que a doutrina, o ensino do mundo não mais nos controla. Mas nós estamos e pertencemos e recebemos a palavra de Deus para a nossa vida,
para a nossa salvação, para a glória do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Convido você a colocar-se em pé. Jesus orou por nós. Jesus orou, verso 22, e disse: eu lhes tenho transmitido a glória que tem-me dado, para que eles sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O mundo não te conheceu, Pai justo. Eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.